Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, com toda a igreja no Brasil, neste Dia dos Pais, iniciamos a Semana Nacional da Família. Então nós queremos intensificar as nossas preces em favor das nossas famílias. E vamos aproveitar estes dias da Semana da Família para pensar como está a nossa casa, como está a nossa família. Será que a nossa família tem realmente correspondido aos apelos de Deus? Tem sido aquilo que realmente Deus tem sonhado, tem planejado para as nossas casas, para as nossas famílias? Lembrando-nos, meus irmãos, que a família é tão sagrada que Deus, nosso Pai, quando quis enviar o seu Filho unigênito ao mundo, o fez através de uma família. Aí está a fundamentação, a razão pela qual a família é santa, porque ela nasceu do projeto de Deus, nasceu do coração de Deus. Dentro de casa, meus irmãos, nós somos convidados a buscar aquilo que Deus quer para nós, que é a nossa conversão, a nossa santidade de vida. Então, nesta missão bonita que Deus tem nos confiado, quem sabe de ser pai, ser mãe, ser marido, ser esposa, ser filho, filha, irmão, irmã, nesta missão o Senhor tem nos confiado a graça de buscarmos cada dia a santificação. Então rezemos pelos nossos lares. Família que não reza, meus irmãos, é uma família que está fadada ao fim, à destruição. E sabemos disso. Quantas famílias sem norte, sem rumo na vida, simplesmente porque falta oração, falta Deus. Quantas famílias que têm as suas portas fechadas para a igreja, para Deus. E Deus respeita o livre-arbítrio. Deus nada pode fazer na vida de uma pessoa que se basta a si mesma. Deus nada pode realizar na vida de um soberbo, de uma pessoa orgulhosa. Mas Deus tudo faz na vida dos humildes, na vida daqueles que lhe abrem o coração. Bonita a oração inicial da Santa Missa de hoje, dizia mais ou menos assim, que Deus tem muitos bens preparados para aqueles que o amam. Que bens são estes, meus irmãos? Que bens são estes? Senão a eternidade, a felicidade, a alegria, a paz, o céu. Estes são os bens que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam de coração sincero. Que a nossa família, meus irmãos, sirva ao Senhor. Que a nossa família ame o Senhor conforme Ele merece ser amado. Feliz a família que tem como centro da sua vida, da sua existência, da sua casa, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, o Evangelho hoje nos fala
que Jesus veio trazer fogo sobre a terra. Que fogo é esse, meus irmãos? É o fogo do amor de Deus, é o fogo do Espírito Santo de Deus. É este fogo, meus irmãos, que incendeia a nossa alma, o nosso coração, que queima em nós tudo aquilo que não é de Deus, que tem poder de nos purificar os nossos pecados. É este fogo do amor de Deus que nos desperta para a vida nova, para a conversão. Meus irmãos, o fogo do amor de Deus é o que dá sentido à nossa vida. E é interessante nós observarmos que ao longo de toda a história da salvação, Deus sempre manifestou o seu amor, sempre. Desde a obra da criação. Aliás, a criação é obra do amor de Deus. E Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus é amor, portanto, há sim em nós a capacidade de amar como Deus nos ama. Ora, meus irmãos, e como Deus nos ama? Deus nos ama acolhendo, cuidando de nós. Deus nos ama perdoando os nossos pecados. Este é o verdadeiro amor. O amor que não busca o próprio interesse, mas o amor que busca a realização da outra pessoa. Este amor o mundo não conhece. Este amor somente Deus, através de Jesus Cristo, tem para nos oferecer. Quando nós contemplamos a cruz de Cristo, nós contemplamos até onde foi o amor de Deus por nós, até as últimas consequências. Quem ama se doa, se entrega, se gasta, se consome pela pessoa amada. Meus irmãos e irmãs, nós somos muito amados por Deus. E é justamente essa experiência do amor de Deus que nos impele ao abandono do pecado. É justamente esta experiência do fogo do amor de Deus que nos faz assumir a nossa missão profética. Nós escutamos hoje na primeira leitura o profeta Jeremias, que toca na ferida dos reis da sua época, dos governantes da sua época, que exploravam o povo. Vejam, meus irmãos, amizade com Deus, inimizade com o mundo. Planejaram uma cilada, uma artimanha para o profeta Jeremias. Jogaram-no numa cisterna cheia de lama para ele morrer afogado. Vejam, meus irmãos, que as consequências do seguimento ao Senhor. Porque quando nós assumimos a nossa missão, nós passamos a não mais ser coniventes com o mal, com a injustiça, com aquilo tudo que desagrada a Deus. O verdadeiro cristão, incendiado pelo fogo do amor divino, ele é profundamente comprometido, não com as verdades do mundo, mas com as verdades de Deus, com os valores do reino dos céus. O cristão incendiado pelo fogo do amor divino, ele se compromete com o reino dos céus. Não se deixa contaminar pelas falsas doutrinas, pelas ideologias que são contrárias à vontade de Deus. Vive neste mundo não como o mundo vive. O cristão incendiado pelo fogo do amor divino vive neste mundo como cidadão do céu. Eis o desafio para todos nós, meus irmãos. Não sermos cristãos pela metade, mas cristãos na totalidade, na inteireza do nosso ser. Claro, é muito mais cômodo, muito mais tranquilo, fácil e conveniente para nós não nos comprometermos com a missão do Evangelho. Mas aí estaremos agradando o mundo e ofendendo a Deus. A palavra hoje, meus irmãos, é um convite a pensarmos o seguinte: na radicalidade que é seguir a Deus. Mas somente vai ser capaz de seguir a radicalidade do seguimento ao Senhor quem por primeiro foi incendiado por esse fogo do amor divino. Caso contrário, meus irmãos, vamos sempre calcular: vale a pena eu me queimar por causa disso? Não é assim que a gente fala, né? Eu vou me desgastar por causa disso? Sim, por amor a Deus. Por amor a Deus. Está vendo as pessoas irem para o inferno,
numa vida de pecado, de injustiça, de desonestidade, de corrupção, de vício, e fica quieto. Fica quieto. Quem ama, cuida, meus irmãos. Quantos membros da nossa casa, da nossa família, estão com o pé no inferno, porque estão no pecado, e fazemos vista grossa para isso. Não falamos nada. Eu não vou me queimar. Eu vou me desgastar com ele. Cada um leva a vida que quer. Tudo bem. Somos livres, temos o livre-arbítrio, mas a gente não vai apontar Deus para aquela pessoa. A gente não vai apontar o caminho do céu para aquela pessoa. A gente não vai revelar o amor de Deus para aquela pessoa. Pensemos nisso, meus irmãos. Hoje, abrindo a Semana Nacional da Família, as pessoas da nossa casa estão sob a nossa responsabilidade. Marido é responsável pela sua esposa. Esposa é responsável pelo seu marido. Ambos são responsáveis pelos filhos. Claro, pensemos em dar uma boa formação acadêmica para os filhos, para serem pessoas de bem, pessoas bem formadas neste mundo. Mas não só isso. O filho não tem só corpo, não. O filho tem alma. Precisamos, sobretudo, cuidar da alma dos nossos filhos. Falar do fogo, do amor de Deus para os nossos filhos. Os primeiros catequistas, meus irmãos, dos filhos são os pais. A igreja só faz um trabalho de acompanhamento, nada mais. Deve ser dentro de casa que os filhos devem conhecer, experimentar o fogo do amor de Deus, a santidade de Deus. Os jovens que se preparam para o sacramento do matrimônio, a paróquia oferece uma breve preparação, mas a verdadeira preparação, o verdadeiro curso de noivos para os filhos é o exemplo dos pais, de fidelidade no matrimônio, de lealdade, de companheirismo, de diálogo, de oração um pelo outro. Quantos filhos ou quantos jovens que não se sentem motivados a casar na igreja? Eu não. Olha o inferno que é o casamento dos meus pais. Eles não se entendem, eles não conversam, eles não se perdoam. Não há reconciliação entre eles. Os irmãos e irmãs, vejam a radicalidade que é seguir o Senhor. Mas vale a pena, como é bom. É radical porque Deus é radical conosco. Nos amou profundamente, deu a sua vida por nós. E Deus socorre os seus eleitos. Como socorreu o profeta Jeremias, ele não morreu afogado na lama, não. O Senhor enviou alguém para libertá-lo. Em Jeremias se cumpriu o que nós cantamos hoje no Salmo de Resposta. Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, Ele vem em meu auxílio e meu socorro. Deus sempre socorre os seus filhos e filhas, aqueles que o amam. Ele nos retira da cova da morte. Ele nos liberta das nossas cisternas cheias de lama, ou seja, das nossas dificuldades e provações. A segunda leitura, meus irmãos, nos falava que nós somos rodeados por grandes testemunhas de Deus. Tratam-se dos santos, daquelas pessoas que combateram o bom combate. E a leitura segunda hoje nos falava disso. O cristão trava um grande combate, uma grande luta. Contra o quê? Contra o pecado. Nosso inimigo, meus irmãos, é o inimigo de Deus, é o demônio. E é ele que nos tenta ao pecado. Não tenhamos braços cruzados com relação ao pecado. Ou seja, não sejamos acomodados com relação às nossas fraquezas. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Nos inspiremos, meus irmãos, nos santos da igreja, Santa Teresinha, nossa padroeira. Tantos santos da nossa devoção que lutaram contra o pecado. Os santos diziam assim: eu prefiro morrer a pecar. Prefiro perder minha vida do que ofender a Deus no pecado. E nós? O que pensamos com relação ao pecado? Tanto fez, tanto faz. Quantas vezes, meus irmãos, temos uma consciência cristã anestesiada, descomprometida da nossa vida, desencarnada da nossa vida? Não assumimos a vontade de Deus concretamente para a nossa vida. O Evangelho nos falava desta rivalidade, desta divisão nas famílias. Claro que Jesus deseja a paz
para a nossa vida e para as nossas famílias. Mas essa divisão de que nos falava o Senhor se trata assim, quando algumas pessoas apenas aderem a Deus, seguem o Evangelho. Nós sabemos disso. Quantas vezes pessoas da nossa casa não compreenderam e não compreendem que queremos viver santamente a nossa vida, queremos ser de Deus, queremos viver a fidelidade, não queremos mais viver no pecado, nos vícios. E somos incompreendidos, perseguidos. Aliás, a perseguição é um bom sinal. Está tudo tranquilo, todo mundo acomodado, ninguém nos perturba, ninguém nos fala nada porque somos da igreja, é porque temos um pé na igreja e um pé no mundo. Então, meus irmãos, analisemos a nossa vida e a nossa família. Como vai a nossa vida cristã? E como vai a nossa família? De fato, nós já fomos incendiados por esse fogo do amor de Deus? Se isso já é uma realidade, graças a Deus, então tenhamos a coragem de abandonar aquilo que desagrada a Deus, que são os nossos pecados. Amém?